Eu estava deitada no chão do banheiro quando percebi que ninguém viria. Não era uma sensação. Era uma certeza fria, quase clínica, que desceu pelo meu corpo como água gelada num dia de janeiro. O chão de cerâmica estava frio sob as minhas costas. A luz do banheiro piscava levemente. Aquela lâmpada que eu tinha pedido para o Marcos trocar havia 3 semanas. Ele tinha dito que trocava no fim de semana. Depois, no outro fim de semana. Depois tinha parado de responder. Eu tinha caído ao sair do box. O tornozelo dobrou. O joelho bateu na borda da pia. E eu fui ao chão de uma vez, sem elegância, sem tempo de me segurar. A dor veio imediata, latejante, irradiando pelo lado esquerdo da perna. Fiquei deitada, olhando para o teto, esperando que a dor passasse o suficiente para eu conseguir me levantar. E foi naquele momento, naquele chão frio, que eu tive um pensamento que nunca mais me deixou em paz. Quem eu ligo? Não era uma pergunta simples. Era uma pergunta que abria um abismo. Eu tinha 57 anos. Tinha um filho de 32, uma filha de 28. Tinha uma casa que eu sustentei sozinha durante 23 anos após o divórcio. Tinha trabalhado como auxiliar administrativa numa construtora por 18 anos, depois aberto um pequeno serviço de salgados por encomenda que me sustentou por mais 5. Tinha criado 2 pessoas do zero. Tinha estado presente em cada febre, cada formatura, cada crise das 3 da manhã. E estava no chão do banheiro sem saber quem ligar. Liguei para o Marcos, chamei 2 vezes, caiu na caixa postal. Liguei para Camila, atendeu no 3º toque. Mãe, que foi? Eu caí, minha filha. Tô no banheiro, me machuquei no tornozelo, não consigo levantar direito. Uma pausa. Eu ouvi barulho de fundo, vozes, música. Mãe, eu tô num jantar com o Tiago e os pais dele. Não dá para sair agora. Você não consegue chamar alguém? Chamar alguém, como se eu tivesse uma lista de pessoas esperando do lado de fora com disponibilidade imediata para aparecer às 8 da noite de uma sexta-feira. Tá bem, Camila? Vai lá. Você tá bem mesmo? Tô. Eu menti. Ela desligou. Fiquei mais 40 minutos naquele chão antes de conseguir me arrastar até a parede e me levantar, com a ajuda da saboneteira, que por pouco não saiu do azulejo. Coloquei o tornozelo no chão devagar, testando o peso. Doía, mas aguentava. Não estava quebrado, só torcido. Botei uma atadura que tinha no armário de remédios, fiz um chá, sentei na cama e fiquei olhando para a parede do quarto. Não chorei naquela noite. Achei que não precisava. Achei que era só um acidente, que as coisas eram assim, que a vida adulta era essa. Todo mundo ocupado, todo mundo com seus compromissos, e você tinha que aprender a se virar. Mas sabe o que eu não sabia ainda? Que aquela noite era apenas o começo de uma clareza que ia mudar tudo. Que eu estava prestes a enxergar, com uma nitidez dolorosa, o que tinha me tornado dentro da minha própria família. E que quando eu finalmente tomasse uma decisão que parecia pequena por fora, mas que era enorme por dentro, ninguém ia estar preparado para as consequências. Principalmente eu. Meu nome é Vera. Vera Lúcia Moraes. Nasci em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, numa família de 4 filhos, onde aprender a se virar sozinha não era uma escolha, era uma herança. Minha mãe lavava roupa de terceiros. Meu pai trabalhava numa gráfica e bebia mais do que devia. A gente não tinha muito, mas tinha disciplina, tinha orgulho, tinha o senso de que cada coisa precisava ser conquistada com as próprias mãos. Aprendi isso muito cedo. Com 18 anos eu já trabalhava como balconista numa farmácia e fazia curso de auxiliar administrativo à noite. Com 22 casei com o Reinaldo, que era engraçado, carinhoso e cheio de planos. Com 23 tive o Marcos. Com 26 a Camila. A vida era corrida, mas era boa. Era daquelas vidas que a gente não percebe o quanto vale enquanto está vivendo. Reinaldo era técnico em eletrônica, ganhava bem, era presente. Quando os filhos eram pequenos, a gente tinha uma rotina bonita. Almoço junto no domingo, viagem de férias simples mas planejadas,
Aquela sensação de que estávamos construindo algo juntos, o que foi se desfazendo aos poucos, sem que eu soubesse exatamente como ou quando, foi a nossa cumplicidade. Reinaldo foi ficando mais distante à medida que os filhos foram crescendo. Primeiro achei que era o trabalho, que era estresse, que era fase. Mas quando Camila tinha 5 anos, eu já sabia que não era fase, era escolha. Ele tinha escolhido ir embora de dentro do casamento muito antes de ir embora de fato. Quando ele pediu o divórcio, Marcos tinha 11 anos e Camila tinha 7. Eu não entrei em colapso, não porque não doesse, doía imensamente, mas porque eu não podia. Tinha 2 crianças olhando para mim, esperando que o mundo continuasse girando, e eu precisava ser o eixo. Então fui o eixo, arrumei um emprego melhor, pedi ajuda para minha mãe nos primeiros meses, organizei a casa, a rotina, as contas, negociei a pensão, que o Reinaldo pagava com irregularidade e que eu completava do meu bolso sem fazer drama, porque fazer drama não colocava comida na mesa. Criei meus filhos com firmeza e com afeto. Não era perfeita, claro que não era. Tinha dias que eu chegava cansada e ficava curta demais com eles. Tinha dias que a conta não fechava e eu ficava tensa e os menores detalhes me incomodavam. Tinha noites que eu sentava no banheiro depois que eles dormiam e chorava baixinho para não assustar ninguém. Mas nunca faltei. Estive em cada reunião escolar, em cada apresentação de teatro, em cada crise de adolescência que virou discussão às 11 da noite. Quando Marcos teve dengue com 14 anos e ficou hospitalizado por 5 dias, eu dormi na cadeira do hospital todas as 5 noites, revezando com minha mãe. Quando Camila quebrou o braço caindo de bicicleta, eu larguei o trabalho no meio do expediente e nunca pensei 2 vezes. Era o que mãe fazia. Era o que eu achava que mãe fazia. O que eu não percebi, não com a rapidez que deveria, foi o momento em que deixei de ser a mãe que fazia de tudo e passei a ser simplesmente a pessoa que estava disponível quando ninguém mais estava. Não percebo o dia exato. Essas coisas não têm data. Mas quando olho para trás, vejo os sinais. Vejo onde começou. Marcos foi o primeiro a criar distância. Não foi de repente. Foi gradual, como a maré que vai descendo tão devagar que você só nota quando os pés já estão na areia seca. Ele se formou em administração com 23 anos. Arrumou emprego numa empresa de logística, conheceu a Fernanda aos 25 e casou com 28. A Fernanda era bonita, organizada, filha de uma família estruturada de Campinas. Não era má pessoa. Nunca fui daquelas sogras que inventam defeito em nora, mas era reservada comigo. Cordial, educada, mas distante. Como se eu fosse uma visita formal que aparecia de vez em quando, não a mãe do marido. No começo eu entendi. Cada casal tem seu espaço, sua dinâmica. Eu não queria ser aquela sogra que aparece toda semana, que opina em tudo, que sufoca. Então dei espaço. O problema é que o espaço que eu dei nunca foi preenchido por eles. Eu me afastei um passo e eles andaram 2 para longe. As ligações foram espaçando. Antes Marcos me ligava toda semana, depois passou a ser quinzenal, depois mensal, depois só quando precisava de alguma coisa. E eu percebi isso aos poucos, mas sempre encontrei uma justificativa razoável. Ele estava ocupado, tinha trabalho, tinha os filhos, o Lucas de 4 anos e a Beatriz de 2, que eram pequenos e davam trabalho. A vida adulta era assim. Eu devia parar de ser sentimental. Mas havia um detalhe que eu não conseguia ignorar. Quando ele precisava de alguma coisa, eu existia imediatamente. Em outubro de 2019, ele me ligou, pedindo se eu podia ficar com as crianças durante 2 semanas, porque a Fernanda tinha que fazer uma cirurgia, e ele não queria tirar férias do trabalho. Eu disse que sim. Fiquei 2 semanas acordando às 6 da manhã, levando o Lucas na escola, cuidando da Beatriz, fazendo comida, dando banho, lendo história antes de dormir. 2 semanas de avó presente, de coração cheio. No final, quando ele foi me buscar as crianças, me deu um abraço rápido e disse: "Mãe, você é demais. O que seria de mim sem você?" Sorri.
Achei que era o suficiente. Não vi que estava sendo paga em elogio, que era tratada com carinho na medida exata em que era útil. Foi no Natal daquele mesmo ano que a primeira rachadura ficou visível. A família do Marcos e da Fernanda se reunia sempre na casa da mãe dela, a dona Ivone, em Campinas. Eu entendia isso. Era a tradição deles, e eu não queria impor. Mas combinamos, eu e o Marcos, que a ceia de Natal seria na minha casa. Ele prometeu. Usou essa palavra. Prometeu. Passei 3 dias cozinhando. Peru, lombo, farofa de castanha que eu aprendi com minha mãe, rabanada que o Lucas adorava. Limpei a casa do teto ao chão. Comprei enfeites novos porque os meus estavam velhos e eu queria que ficasse bonito. Comprei os presentes das crianças com cuidado, um por um, pensando no que cada um ia gostar. Camila apareceu no dia, com o Tiago, mas avisou que iam embora cedo, porque tinham viagem marcada para São Paulo para encontrar os amigos dela. O Marcos me ligou às 19 horas. Mãe, eu precisava te falar uma coisa. A Fernanda não tá bem. Ela ficou indisposta hoje e não vai dar para vir até Ribeirão. A gente vai ficar aqui em Campinas mesmo. Fiz silêncio. Olhei para a mesa que eu tinha posto com capricho, com a toalha boa que eu guardava para ocasiões especiais. Entendi, Marcos. Você não tá brava, né? A Fernanda realmente não tá bem. Não, tá bom. A gente passa na virada, tá? Prometo. Não passou na virada. Passou no dia 2 de janeiro para pegar umas coisas que tinha esquecido na minha casa numa visita anterior. Ficou 40 minutos. Comeu um pedaço do lombo que eu tinha guardado no freezer. Disse que estava ótimo. Foi embora. Eu joguei fora o peru inteiro naquela noite. Não porque estava estragado, porque eu não conseguia olhar para ele. Aquele foi o primeiro Natal que passei sozinha em 55 anos de vida. Camila foi a segunda a ir se afastando, mas de um jeito diferente. Ela não some, ela aparece. Mas aparece quando quer, do jeito que quer, nas condições que ela estabelece. E quando eu não me encaixo nas condições dela, sou o problema. Camila é fisioterapeuta, trabalha numa clínica particular em São Paulo, onde mora com o Tiago há 4 anos. Tiago é arquiteto, filho único, família de dinheiro. Aquele tipo de pessoa que nunca aprendeu que o mundo não gira em torno dele porque nunca precisou aprender. Não é mau. É simplesmente alheio. Alheio às outras pessoas, alheio às necessidades que não são as dele. E a Camila, que eu criei questionadora e firme, foi ficando mais parecida com ele do que comigo. Eu notei quando ela parou de ligar para contar as coisas da vida e passou a ligar apenas quando precisava de opinião sobre algo específico. Notei quando os finais de semana em Ribeirão foram espaçando. Notei quando, numa visita, eu fiz uma observação sobre o Tiago. Nada grave, só disse que achava que ele poderia ser mais atencioso com ela em algumas situações. E ela ficou travada, fria, e me disse que eu não entendia o relacionamento deles. Pode ser que eu não entendesse, mas eu entendia a minha filha. E o que eu estava vendo não era uma mulher feliz. Era uma mulher que estava aprendendo a chamar de equilíbrio o que era, na verdade, silêncio. Não disse mais nada. Aprendi a não dizer mais nada sobre o Tiago, e isso foi outro pedacinho de mim que foi sendo guardado num lugar onde ninguém acessava. O ano de 2020 chegou e mudou tudo para todo mundo. A pandemia fechou o mundo e eu fiquei em Ribeirão Preto sozinha na minha casa, sem poder sair, sem visitas, sem o barulho de neto correndo pelo corredor. Nos primeiros meses, o Marcos ligava com mais frequência. A Camila mandava mensagens. Havia uma sensação de que a distância física tinha, paradoxalmente, encurtado alguma coisa entre a gente. Mas foi passageiro. Quando o mundo foi reabrindo, quando a vacina foi chegando, quando a vida foi sendo retomada, cada um voltou para o seu eixo. E o meu eixo, percebi, era cada vez mais solitário. Eu tinha minhas amigas, graças a Deus. A Neuza, que mora na mesma rua e que é companheira de caminhada e de conversa há 17 anos. A dona Célia, 71 anos, viúva, que mora no apartamento acima do meu irmão
e que têm mais energia do que muita gente de 50. Essas mulheres me salvaram durante a pandemia de um isolamento que poderia ter sido devastador. Mas havia uma solidão específica que elas não conseguiam preencher, a solidão de sentir que os filhos que você criou não estavam de verdade presentes na sua vida. Em junho de 2021, eu tive um problema sério no trabalho. A construtora onde eu trabalhava passou por uma reestruturação e meu cargo foi extinto. Com 56 anos, no meio de uma pandemia ainda se arrastando, fiquei desempregada. Não entrei em pânico imediatamente. Tinha reserva, tinha o FGTS, tinha meu serviço de salgados que podia reativar, mas precisava conversar com alguém. Precisava processar aquilo em voz alta, com alguém que me conhecesse, que entendesse o peso que aquilo tinha para mim. Liguei para o Marcos, contei. Ele ouviu, disse que era uma situação difícil, perguntou se eu precisava de dinheiro, e quando eu disse que não imediatamente, a conversa encerrou em menos de 10 minutos. Ele tinha uma reunião. Liguei para Camila. Ela ficou mais tempo ao telefone, mas a conversa foi mais no sentido de me dar soluções práticas do que de simplesmente estar presente. Ela disse que eu podia fazer um curso online de qualificação, que o mercado estava difícil, mas não impossível, que eu precisava atualizar o currículo. Eu sabia de tudo isso. Não precisava de soluções. Precisava que alguém dissesse: "Eu sei que é pesado, mãe, pode falar, ninguém disse isso." E foi nessa época, nessa fase que foi mais dura do que eu esperava, que comecei a entender algo com uma clareza que doía. Eu tinha construído uma família, onde era indispensável quando precisavam de mim, e invisível quando era eu que precisava deles. Essa percepção não me enfureceu imediatamente. Doeu primeiro. Ficou fermentando por dentro, silenciosamente, misturada com culpa e com aquela voz antiga que dizia que mãe não pode cobrar, que mãe tem que entender, que amor não é contabilidade. Mas a voz nova, a voz que foi crescendo devagar, naqueles meses sozinha, naquela casa onde a lâmpada do banheiro ainda piscava porque o Marcos não tinha vindo trocar, essa voz dizia outra coisa. Dizia que respeito é o mínimo. Dizia que presença não é opcional quando se ama alguém. Dizia que eu tinha direito de ser vista. O episódio da lâmpada parece pequeno. E era pequeno, isolado. Mas não estava isolado. Estava dentro de uma lista que eu nunca escrevi, mas que existia com clareza na minha cabeça. A lista das coisas que eu pedi e que foram ignoradas. A lista das datas que passaram sem uma ligação. A lista das vezes que eu apareci e fui tratada como mobília. Em março de 2022, fui visitar o Marcos em Campinas. Marquei com antecedência, avisei com uma semana de antecedência, perguntei se era bom dia. Ele disse que era. Cheguei na sexta à tarde. A Fernanda estava trabalhando. As crianças estavam na escola. O Marcos me recebeu, mostrou o quarto de hóspedes, me fez um café. Ficamos conversando por 1 hora, que foi boa, foi gostosa. Me deu esperança. No sábado de manhã, ele me avisou que tinham um almoço na casa dos pais da Fernanda e que não iam poder me levar porque a dona Ivone estava com Covid leve e não era prudente eu ir, dadas a minha idade. Entendi. Fiquei em casa com as crianças que eram pequenas e que eu amava cuidar. No domingo, quando eu esperava que a gente tivesse algum programa juntos, ele me disse que tinha um trabalho urgente para entregar na segunda e que precisava passar o dia nisso. Fui embora no domingo à tarde com a sensação de que tinha ido até Campinas para ser babá de fim de semana. Não disse isso para ele. Fui embora, agradeci, disse que tinha sido ótimo e no carro de volta, sozinha na estrada, finalmente chorei. Não de raiva, de cansaço. Daquele cansaço específico de quem se esforça para manter uma relação e percebe que está sozinha nesse esforço. A Neuza, quando eu cheguei e contei tudo, me olhou com aquela franqueza dela que às vezes eu precisava e às vezes me assustava e disse: "Vera, você sabe o que está acontecendo? Você só não quer aceitar." Ela tinha razão. Eu sabia. E o que aconteceu depois foi impossível de ignorar. Em julho de 2022,
a Camila me ligou num domingo de manhã animada, com a voz cheia de novidade. Mãe, você vai ficar muito feliz? Eu e o Tiago vamos casar. Pedido formal, aliança e tudo. Eu sorri. Genuinamente. Apesar de tudo, eu queria a felicidade da minha filha. E se o Tiago era quem ela escolhia, então eu escolhia torcer por eles. Que notícia linda, minha filha. Que felicidade. A gente vai fazer uma festa pequena. Só família próxima e amigos íntimos. Nada extravagante. Que bom, já pensou em data? Novembro. A gente está pensando em novembro. Ótimo, me diz o que precisar. Mãe, a gente precisa te falar uma coisa. Uma pausa. Pequena, mas que eu senti no estômago. Fala. A família do Tiago é grande. Os pais dele têm muitos amigos, muitos conhecidos. E como a festa vai ser pequena, a gente teve que fazer escolhas difíceis na lista de convidados. Fiz silêncio, esperando. A gente não vai poder convidar os tios e os primos do seu lado. É que a família do Tiago já ocupa quase todos os lugares do nosso cota e ficaria muito desequilibrado. Respirei fundo. Entendo, Camila. Você vem, claro. E o tio Eduardo, se quiser. Só eu e meu irmão Eduardo. Da minha família inteira. Fiquei em silêncio por mais alguns segundos, organizando o que sentia. Havia raiva, havia tristeza, havia aquele aperto específico de perceber que estava sendo encaixada na vida dos filhos apenas no espaço que sobrava. Tá bem, filha? Obrigada por me avisar. Você não tá brava? Não, estava. Mas não era o momento. O momento viria. Eu ainda não sabia quando. O casamento aconteceu em 12 de novembro de 2022. Era um sábado frio, daqueles fins de tarde de outono em São Paulo, que tem uma luz dourada e melancólica ao mesmo tempo. O salão era bonito. As flores eram rosas e brancas. A Camila estava linda no vestido que ela tinha escolhido sem me perguntar nada. O que era direito dela, completamente. Só que doía de um jeito que eu não sei bem explicar. Sentei do lado do Eduardo durante a cerimônia. Do outro lado, a família do Tiago ocupava 3 fileiras inteiras. Quando o fotógrafo chamou para a foto de família, chamou primeiro os pais do Tiago, depois os irmãos, depois os primos, depois os amigos. Quando chegou a minha vez, eu e o Eduardo nos levantamos, fomos até a frente, sorrimos. Foi rápido, natural, como se fosse o lugar certo. Mas quando a recepção começou e eu olhei ao redor, vendo as mesas cheias de pessoas que eu não conhecia, ouvindo conversas em que eu não tinha parte, sentindo que estava de passagem num dia que deveria ser, ao menos em alguma medida, meu também. Eu me senti exatamente como no chão daquele banheiro, sozinha, sem saber quem chamar. O Eduardo percebeu. Me puxou pelo cotovelo para fora do salão, num corredor mais tranquilo, e me perguntou baixinho: Você tá bem? Tô. Vera. Tô, Eduardo. Ele me olhou por um segundo longo. Não insistiu, mas ficou do meu lado o resto da noite, sem fazer perguntas, sem precisar que eu explicasse nada, apenas do meu lado. E às vezes uma presença silenciosa faz mais do que 1000 palavras. Mas o que aquele casamento confirmou para mim, com uma clareza que eu não podia mais afastar, era isso. Eu tinha me tornado, dentro da minha própria família, uma figura periférica, importante no discurso, dispensável na prática. E eu ainda não tinha feito nada sobre isso. Ainda não. O ponto de virada veio num lugar inesperado, como os pontos de virada sempre vêm. Foi em fevereiro de 2023, uma terça-feira comum, sem data especial, sem evento marcante. Eu estava num grupo de WhatsApp da família do Marcos, um grupo que ele tinha criado anos atrás para compartilhar fotos das crianças. Naquele dia, a Fernanda postou um vídeo do Lucas, que estava fazendo 4 anos naquela semana. No vídeo, ele soprava as velhinhas de um bolo decorado com bexigas coloridas ao fundo, família reunida em volta. Olhei para as pessoas ao redor do Lucas no vídeo. A dona Ivone, o sogro do Marcos, 2 casais que eu não reconheci,
O Marcos sorrindo, filmando. Contei os rostos. Nenhum era meu. Ninguém tinha me ligado. Ninguém tinha me dito que ia ter uma festa. Ninguém tinha me convidado. Era o aniversário do meu neto mais velho. E eu fiquei sabendo pelo grupo de WhatsApp, depois que a festa já tinha acontecido. Fiquei olhando para a tela do celular por um tempo que não sei medir. Não foi raiva que me tomou primeiro. Foi aquela sensação específica e paralisante de perceber que chegou ao fundo, que você desceu o quanto desce e que agora você está encostada no chão. Depois veio a raiva, uma raiva calma, quase serena. Daquele tipo que não grita, não quebra coisa, não manda mensagem no calor. Daquele tipo que senta, respira e começa a reorganizar as peças. Fechei o WhatsApp, coloquei o celular de lado. Peguei um caderno que eu usava para escrever coisas que precisavam sair da cabeça antes de dormir e escrevi com letra firme uma frase. Eu não preciso pedir para ser tratada com respeito, mas posso parar de aceitar quando não sou. Guardei o caderno. Fui dormir. No dia seguinte comecei a mudar. As mudanças foram pequenas no começo. Pequenas por fora. Por dentro eram enormes. A primeira foi a mais simples. Parei de iniciar contato. Não cortei ninguém abruptamente. Não mandei mensagem de explicação. Não fiz drama. Apenas parei de ser a primeira a ligar, a primeira a perguntar, a primeira a aparecer. Deixei o espaço em aberto e decidi observar quanto tempo levava até alguém preencher. Com o Marcos, levou 3 semanas até a primeira mensagem. E era uma pergunta sobre a documentação do meu carro, que eu tinha comentado que estava com problema. Com a Camila, 1 semana e meia. Me mandou foto de uma receita de bolo que tinha feito e achou que eu ia gostar. Não eram más pessoas. Eram pessoas que tinham me colocado no automático, que sabiam que eu estaria lá quando precisassem, então não havia urgência em aparecer quando eu precisasse. Era o conforto da presença garantida. E eu tinha garantido presença demais, por tempo demais. A segunda mudança foi dizer não. Não de forma abrupta, não de forma cruel, mas dizer não. Em março, o Marcos me pediu se eu podia ficar com as crianças por um fim de semana, porque ele e a Fernanda iam numa viagem de casais programada há meses. Eu disse que não podia, que tinha compromissos. Não tinha compromisso nenhum. Tinha apenas a decisão de não estar disponível enquanto continuava sendo ignorada. Silêncio do outro lado. Uma pergunta. Tá bem, mãe? Tô ótima, Marcos. Mas esse fim de semana não vai dar. Vocês precisam arranjar outra solução. Outra solução foi encontrada. As crianças ficaram com a dona Ivone. O mundo não acabou. E eu fiquei em casa num sábado à tarde, tomei um banho demorado, liguei para Neuza e fomos jantar fora, as duas, num restaurante que eu nunca tinha ido porque achava extravagância desnecessária. Não era extravagância, era vida. A terceira mudança foi a mais difícil. Parei de me explicar. Quando a Camila ligou em abril perguntando por que eu não tinha mandado mensagem no dia do aniversário do Tiago, eu disse com tranquilidade. Não mandei porque não lembrei, Camila. Mas você sempre manda para todo mundo. Dessa vez não mandei. Pausa. Você tá brava comigo? Não. Tô bem. Você tá estranha. Tô diferente. Ela não soube o que fazer com isso. E eu percebi que diferente incomodava mais do que brava. Brava era familiar. Brava gerava pedido de desculpas, promessas, dinâmica conhecida. Diferente era terra incógnita. Em maio de 2023, aconteceu o episódio que ninguém esperava. Eu adoeci de verdade. Não foi uma queda de banheiro. Foi uma pneumonia que me pegou rápido e forte. Daquelas que começam parecendo gripe e em 3 dias estão te deixando sem ar. Fui ao pronto-socorro sozinha, com tosse, febre de 38,5 e a saturação de oxigênio que não estava onde devia estar. Ficou internada por 4 dias. Pedi para Neuza me levar. Ela foi sem hesitar. Ficou 2 horas comigo na emergência, só foi embora quando me internaram e me garantiram que eu estava estável. Me visitou todos os dias. Liguei para o Marcos do hospital. Disse que estava internada. A voz dele ficou diferente de imediato, assustada, aquele susto de filho que percebe que a mãe é mortal.
Mãe, o que você tem? Grave. Eu preciso ir aí? Não precisa vir. Tô estável. Só quero que você saiba. Eu vou, mãe. Claro que vou. Marcos, não precisa vir. Quando eu sair, a gente conversa. Ele foi mesmo assim, no segundo dia. Ficou algumas horas. Estava claramente abalado, desconfortável, sem saber muito o que fazer numa situação que estava fora do controle dele. A Camila ligou do São Paulo, chorando. Disse que queria vir. Eu disse que não era necessário, que já estava melhorando. Mãe, por que você não me ligou antes? Por que só agora? Essa pergunta ficou no ar entre nós. Eu poderia ter dito, porque da última vez que liguei, você estava num jantar. Porque quando precisei no chão do banheiro, você me mandou chamar alguém, porque aprendi a não depender de vocês. Não disse nada disso. Porque não era urgente antes. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu deveria ter estado mais presente, mãe. Sim, devia. Disse com calma, sem veneno, sem drama, apenas como um fato. Ela chorou um pouco mais. Eu esperava que ela fosse se defender, fosse dar justificativas, mas ela não deu. Ficou quieta por um momento e depois disse: quando você sair, eu quero ir te ver. Pode vir. Saí do hospital em 4 dias. A Neuza me buscou, me levou para casa, me ajudou a me instalar, me deixou sopa na geladeira. A dona Célia desceu com um bolo de banana que ela tinha feito. Minhas amigas de 17 anos fizeram mais por mim naqueles dias do que minha família de sangue. Isso não era acusação, era constatação. E constatações, quando ficam claras, mudam a forma como você se movimenta no mundo. A Camila veio na semana seguinte, sozinha, sem o Tiago. Chegou com uma sacola de frutas, um livro que ela sabia que eu queria ler e uma expressão que eu não via no rosto dela há anos. Uma expressão de quem foi sacudida. Tomamos chá. Ficamos sentadas na sala, com a tarde de maio fria entrando pela janela, e ela começou. Mãe, eu preciso te falar umas coisas. Pode falar. Eu fiquei pensando muito desde que você ficou internada. Fiquei me perguntando por que você não me ligou antes. Fiquei com isso na cabeça, rodando, e eu acho que... Eu sei a resposta. Esperei. Você aprendeu que não pode contar com a gente? É isso. Não era pergunta. Você não aprendeu isso de uma vez. Foi aos poucos. Eu fui te ensinando isso sem perceber. Ficando ocupada, adiando, deixando de aparecer. Até você parar de esperar. Senti um nó na garganta. Não chorei. Você não está errada, Camila? Eu sei. Ela fez uma pausa. O Tiago me disse que eu me tornei parecida com ele. Fria, prática, que eu aprendi a funcionar, mas esqueci de sentir. O Tiago disse isso? O Tiago não disse, mas deveria ter dito. Eu que pensei. E quando comecei a pensar, eu vi que tinha razão. Eu olhei para minha filha. Para essa mulher de 28 anos que eu tinha criado com tanto cuidado, que eu queria que fosse forte, mas não soube ensinar, que força sem afeto é só casca. Camila, eu te amo. Sempre vou amar. Mas eu não posso mais aceitar ser esquecida quando você não precisa de mim e lembrada só quando precisa de alguma coisa. Eu tenho uma vida, tenho dignidade. E se a gente vai construir uma relação de verdade, vai ser uma relação de 2 adultas que se respeitam e aparecem uma pela outra. Não uma dinâmica onde eu fico esperando que você se lembre de mim. Ela ficou com os olhos cheios de água. Eu sei, mãe. Eu quero isso. Eu quero mudar isso. Então muda. Não com palavras, com ações, com presença, com um telefonema sem motivo, com aparecer quando eu estiver bem, não só quando eu estiver doente. Ela assentiu, e então se levantou, veio até mim e me abraçou daquele jeito que ela abraçava quando era pequena e tinha medo de alguma coisa, com força, com a cabeça no meu ombro. Eu deixei, abracei de volta, porque amar não é desaparecer, e perdoar não é apagar. Com o Marcos, a conversa veio diferente, mais dura,
mais resistência no começo. Ele não veio até mim. Eu fui até ele. Marquei um almoço. Fui a Campinas numa quinta-feira, sozinha, de ônibus, e sentei numa mesa de restaurante com o meu filho mais velho, olhando para mim com aquela expressão de quem não sabe muito bem o que esperar. Mãe, o que foi? Você tá bem? Tô. Quero conversar com você. Sobre o quê? Sobre nós. Ele piscou. Aquela palavra, nós, deixou ele desconfortável. Vi nos ombros que subiram levemente, na forma como ele pegou o copo d'água sem precisar beber. Marcos, você sabia que eu estava com pneumonia antes de eu te ligar do hospital? Uma pausa. Não. Eu estava há 2 dias com febre, com tosse, com dificuldade para respirar. E não te liguei. Não liguei para Camila. Pedi para Neuza me levar. Ele ficou quieto. Você sabe por que eu não liguei? Por quê, mãe? Porque aprendi que não adiantava. Aprendi que quando eu preciso, vocês estão ocupados. Aprendi que a minha presença só tem valor quando vocês precisam de mim, não quando eu precisaria de vocês. Isso não é justo, mãe. Não? Fiz a pergunta com calma, sem ironia, sem hostilidade. Apenas a pergunta. Eu lembro de um Natal que passei sozinha porque a Fernanda estava indisposta. Lembro de um fim de semana em Campinas, onde fui babá por 2 dias, sem que a gente passasse nenhuma hora juntos. Lembro de um aniversário do Lucas que soube pelo grupo de WhatsApp depois da festa. Lembro de uma noite que caí no banheiro e liguei para você. E foi para a caixa postal. A cada item da lista, o rosto do Marcos foi mudando. Não de raiva, de algo mais difícil de aguentar do que raiva, de reconhecimento. Mãe! Não precisa se justificar agora, só precisa ouvir. Você foi me ensinando aos poucos que eu sou opcional. E eu, por muito tempo, aceitei isso porque achei que era assim que funcionava, que mãe tinha que entender, que eu não podia cobrar, mas eu posso cobrar. Eu tenho esse direito. E o que eu cobro é simples: presença, não perfeição, não uma ligação todo dia. Só que quando acontece alguma coisa importante na vida de um de nós, o outro saiba. Que meu aniversário não seja lembrado por notificação de aplicativo. Que eu não seja a última a saber que meu neto fez aniversário. O Marcos ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a mesa. Depois olhou para mim. Eu me tornei o tipo de filho que eu teria me envergonhado de ser. Não disse que não era verdade, porque era. Você pode mudar isso, Marcos. Mas não com esse almoço, com o que vem depois. O que veio depois foi diferente. Não foi uma transformação instantânea. Não foi o filho pródigo voltando em arrependimento perfeito. Foi algo mais real do que isso, mais difícil, mais honesto. Foi um processo. Houve recaídas. Houve semanas que o Marcos sumia de novo no trabalho e eu ficava esperando uma mensagem que não vinha. E quando isso acontecia, eu dizia, mandava uma mensagem direta, sem drama, sem acusação. Marcos, faz 3 semanas que você não me liga, tô aqui. E ele ligava. E às vezes ficava constrangido. E às vezes ficava defensivo por um instante antes de se recompor. E às vezes a conversa era curta e superficial. Mas ele ligava. Com a Camila foi um caminho parecido. Só que ela tinha uma disponibilidade emocional maior, uma disposição de ir fundo nas conversas difíceis que o Marcos demorou mais para encontrar. Ela começou a me ligar durante a semana, sem motivo específico. Às vezes só para contar uma coisa do trabalho, uma situação engraçada com um paciente, uma bobagem do dia. Essas ligações pequenas, sem peso, foram construindo algo que as ligações grandes e raras não conseguiam construir. Presença cotidiana. A sensação de que eu fazia parte da vida dela, não apenas dos momentos de crise. A Fernanda continuou distante, mas de uma distância diferente. Não mais aquela distância fria e levemente hostil. Uma distância respeitosa. Como se ela tivesse percebido que eu não era uma ameaça, nem uma intromissão, mas simplesmente a mãe do homem com quem ela tinha escolhido viver. A dona Ivone e eu nunca fomos nos tornamos próximas.
Mas num almoço de domingo em Campinas, alguns meses depois, ela me disse algo que ficou. A Fernanda fala muito bem de você, sabia? Disse que você é uma mulher forte, que admira como você se posiciona. Fiquei surpresa. Ela nunca me disse isso. As noras raramente dizem diretamente, mas é o que ela sente. Guardei isso, não como vitória, como informação. Como prova de que às vezes as relações são mais complexas do que a aparência e que impor limites, quando feito com dignidade, pode gerar respeito onde parecia haver apenas indiferença. O aniversário de 60 anos. 60 anos que eu completei em setembro de 2023 e que eu decidi celebrar do meu jeito. Não pedi festa. Não esperei que alguém organizasse. Organizei eu mesma, porque aprendi que esperar pelos outros para viver os próprios momentos é uma forma de desperdiçar a vida. Convidei as pessoas que eu queria ter por perto. A Neuza, a Dona Célia, o Eduardo com a esposa dele, a Soraya que estudou comigo na época do cursinho e que a gente tem contato até hoje, mais algumas amigas do bairro. Reservei a área de lazer do condomínio, fiz os salgados, pedi o bolo para uma confeiteira que eu tinha indicado para todo mundo e que fazia os bolos mais bonitos de Ribeirão. Convidei o Marcos, a Fernanda e as crianças. Convidei a Camila e o Tiago. Os dois confirmaram. Os dois foram. O Lucas e a Beatriz chegaram correndo, me abraçaram. Ficaram a tarde inteira disputando os salgados. O Marcos ficou perto de mim mais tempo do que eu esperava, me ajudando a servir, conversando com as minhas amigas com aquela naturalidade que eu tinha saudade. A Camila veio com um presente que ela escolheu com cuidado, uma agenda linda com o meu nome gravado na capa, e ficou ao meu lado quando cortamos o bolo, e cantou parabéns para mim com uma alegria genuína que me fez ter que respirar fundo para não chorar. Depois da festa, quando todo mundo tinha ido embora, e eu estava ajudando a Neuza a juntar as últimas coisas, ela me olhou e disse: "Está diferente de como era antes." "Está", concordei. "Melhor?" Pensei por um momento. "Diferente, mais honesto, mais equilibrado. Ainda tem coisa para construir, mas está melhor do que estava." Ela assentiu. E então ficamos as duas em silêncio, guardando as bandejas com o ruído da rua entrando suave pela janela. E eu pensei que era isso, que era exatamente isso que a vida podia ser quando você parava de se dobrar para caber nos outros e começava a ocupar o próprio espaço. Hoje faz quase um ano desde os 60. O Marcos liga toda semana. Não é perfeito. Às vezes a ligação é curta. Às vezes ele está claramente com a cabeça em outro lugar. Mas ele liga. E quando eu chamo a atenção, quando eu digo que precisava mais do que um "tudo bem, mãe", ele ouve. Ele ouviu o suficiente para saber que eu não vou aceitar migalhas. E isso mudou alguma coisa nele que eu ainda não sei nomear completamente. O Lucas, que completou 5 anos, já me reconhece na videochamada e grita meu nome antes que eu diga oi. A Beatriz, com 3, faz graça e manda beijo. São detalhes pequenos que importam demais. A Camila é a que mais mudou. Ou talvez seja a que mais se pareceu comigo para começar. E por isso a mudança foi mais rápida, mais profunda. Ela me liga sem motivo. Me conta as coisas antes que eu precise perguntar. No mês passado, me mandou uma mensagem às 11 da noite dizendo que estava pensando em mim e que me amava, sem nenhuma razão específica além disso. Guardei aquela mensagem, porque foi a primeira vez em muito tempo que senti que existia na vida dela, não como função, não como utilidade, mas como pessoa. E a Neuza e a Dona Célia continuam sendo as mulheres que aparecem sem precisar ser pedidas, que ficam sem precisar ser convencidas, que entendem que amizade, assim como amor, é presença. Voltei ao mercado de trabalho num formato que funciona melhor para mim agora. Faço assessoria administrativa remota para 2 pequenas empresas, trabalhando algumas horas por dia, com autonomia e sem precisar dar satisfação de horário. Retomei os salgados por encomenda, mas só nas quantidades que quero sem me sobrecarregar. E comecei no ano passado a fazer um curso de aquarela que a Neuza me convenceu a tentar
e que se revelou uma das maiores surpresas da minha vida adulta. Descobrir que tenho algo que parece, pelo menos um pouco, com talento. Ninguém ficou sabendo da minha pneumonia antes que eu estivesse estável. Ninguém ficou sabendo da noite no chão do banheiro. Ninguém ficou sabendo de todas as noites em que eu sentei com o caderno e escrevi coisas que precisavam sair. Mas depois que eu tomei as decisões, depois que eu comecei a mudar, depois que a relação com meus filhos foi se reorganizando, todos souberam. Não porque eu contei, porque ficou evidente, na forma como me posicionei, na forma como respondi, na forma como parei de fingir que estava tudo bem quando não estava, e comecei a dizer claramente o que esperava e o que não tolerava mais. Não foi fácil. Não vou mentir que foi. Houve momentos em que me perguntei se estava sendo dura demais, se estava pedindo muito, se os filhos não tinham o direito de viver as vidas deles sem que eu me tornasse mais uma obrigação. Mas então eu me lembrava do chão do banheiro. Me lembrava da mesa de Natal posta para ninguém. Me lembrava do vídeo de aniversário do Lucas no grupo de WhatsApp. E entendia que não estava pedindo muito. Estava pedindo o mínimo. Estava pedindo para ser vista. Eu tenho 60 anos. Tenho saúde, tenho trabalho. Tenho amigas que valem ouro. Tenho filhos que estão aprendendo, devagar, a me enxergar como pessoa e não só como mãe. Tenho netos que gritam meu nome e fazem graça na videochamada. E tenho, pela primeira vez em muito tempo, a sensação de que sou inteira dentro da minha própria vida. Não foi um processo bonito, não foi linear. Não houve um discurso transformador nem um momento de epifania cinematográfica. Foi uma decisão tomada no silêncio, anotada num caderno numa noite comum e executada devagar, um limite por vez, uma conversa honesta por vez, uma presença recusada e uma presença exigida por vez. E o que aprendi com tudo isso é o seguinte: ninguém vai aparecer para te defender se você não defender a si mesma primeiro. Ninguém vai te respeitar automaticamente. Respeito se ensina. E você ensina pela forma como se posiciona, pela forma como reage quando não é tratada direito, pela forma como para de aceitar o inaceitável com um sorriso nos lábios. Amor verdadeiro não desaparece quando você impõe um limite. Amor verdadeiro, quando confrontado com um limite claro e respeitoso, reorganiza, cresce, aprende. O que vai embora quando você para de aceitar tudo é o que nunca foi amor de verdade. E isso, por mais que doa na hora, é um presente. Eu estava deitada no chão de um banheiro sem saber quem ligar. Hoje eu sei. E essa certeza não veio de fora. Não veio do Marcos, não veio da Camila, não veio de nenhum pedido de desculpas. Veio de mim. Foi o meu maior começo. Se essa história tocou algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Comenta de onde você está assistindo e, se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não porque eu preciso de número, mas porque talvez alguém que você conhece esteja esperando ouvir que tem saída.